Nós temos acesso à informação o tempo todo, né? Na sua mão, no celular que você está segurando aí agora, você consegue ter informação nas redes sociais, em sites de busca, onde você quiser, o que você procurar, só digitar uma palavra-chave ali que você consegue encontrar muitas informações a respeito daquele assunto. Mas o problema é de onde vem essa informação. Você sabe filtrar essa informação? Você sabe o que é verdade, o que é mentira? Nesse vídeo eu vou falar para você sobre alguns mitos e verdades que nós temos sobre alimentação. Perguntei para vocês lá no Instagram, fiz uma enquete perguntando quais os principais mitos e verdades que vocês queriam que eu falasse. Eu selecionei algumas para vocês. E se você quer saber, fica aqui até o final desse vídeo que eu vou contar para você. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns mitos e verdades que eu escuto com frequência, que a gente vê com frequência, que são dúvidas que rodam por aí, tá? Primeiro, água com limão emagrece? Não, tá? Água com limão não emagrece. O que emagrece é você fazer um balanço energético negativo. Então, você gastar mais calorias do que você consome, ou você consumir menos calorias do que você gasta. Água com limão, o limão tem bastante vitamina C, é um alimento que gera um resíduo alcalinizante, então ela tem uma série de outros benefícios, mas não ajuda a emagrecer, tá? Então não faz milagre. Se você começou a tomar água com limão e emagreceu, com certeza você mudou algumas outras coisas na sua alimentação, na sua rotina também. Não foi a água com limão que te emagreceu. É melhor comer tapioca do que comer pão? Não. Qual é o benefício que a tapioca vai ter em cima do pão? A gente tem uma linha de pesquisa muito grande, muito forte hoje, que mostram todos os efeitos negativos do glúten, da farinha de trigo no organismo, tá? Não só na questão do peso. E aí, se a gente for pensar por esse lado, a tapioca não tem glúten. Ela é feita de... Ela vem da mandioca, então ela não tem o glúten. Então, para quem tem alergia, quem tem sensibilidade, quem está tentando evitar o consumo do glúten, é uma substituição interessante sim, usar tapioca no lugar do pão. Mas se você está pensando somente em emagrecimento, vai dar quase na mesma. Por quê? A tapioca ela é feita da mandioca. A mandioca é uma ótima fonte de carboidrato. O pão também é uma ótima fonte de carboidrato. Então, às vezes, se faz uma tapioca lá, achando que tá resolvendo o problema só porque não tá comendo pão, porque você acha que só o pão tá te engordando, e aí você tá fazendo uma substituição daquela história dos 6 por meia dúzia. Tá? Então a tapioca não significa que é melhor para emagrecimento, tá? Então, se for pensar somente em emagrecimento, não existe vantagem para trocar a tapioca, o pão pela tapioca, certo? Peito de peru é uma boa fonte de proteína? Não, tá? Peito de peru não é uma boa fonte de proteína. Entre os embutidos, ele até pode ter um pouco mais de proteína do que o restante, tá? Do que comparado a mussarela, mortadela, enfim. Porém, não é uma boa fonte de proteína. Boas fontes de proteínas de origem animal são ovos, frango, peixe, carnes, tá? Peito de peru não entra nessa classificação. Além do mais, ele é um embutido rico em nitrito, em nitrato, em gordura ruim. Então, ele tem muito mais malefícios do que benefícios. Não é um alimento que você tem que incluir na sua rotina. Não é uma coisa interessante para você consumir todos os dias. E chá emagrece? Não também, tá? Chá pode te ajudar no processo de emagrecimento, tá? Então, vários chás têm propriedades diuréticas, então que diminui a retenção de líquido, que diminui essa sensação de inchaço que você tem.
Alguns chás têm função laxativa, então se você às vezes tem o intestino preso, tem aquela distensão abdominal porque o intestino não funciona e toma um chá laxativo, seu intestino vai funcionar e você vai sentir que o abdômen deu aquela aliviada, mas o chá não emagrece. A gente tem comprovação do chá verde na redução de gordura abdominal, principalmente a visceral, tá? Mas isso não é tão visível no processo de emagrecimento. O chá verde sozinho não emagrece, ele te dá resultado associado a um hábito de vida saudável, tá bom? Comer de 3 em 3 horas é o ideal? Talvez sim, talvez não, tá? Por quê? Se você come de 3 em 3 horas, mas come sem fome, come sem vontade, come errado, não é o ideal, tá? Você não precisa comer sem ter fome. O comer de 3 em 3 horas existe por quê? Teoricamente, 3 horas é um período que você leva para fazer a digestão do seu alimento. Então, por exemplo, você fez uma refeição, demorou uma média de 3 horas para você fazer essa digestão, e aí você vai ter fome depois dessas 3 horas. E aí é o momento de você comer novamente, tá? O comer de 3 em 3 horas é bom para quem, né? É necessário para quem? Para quem? Para aquela pessoa que pula a refeição e aí chega na próxima refeição morrendo de fome. Então, a pessoa que, por exemplo, toma café, aí não come nada no meio da manhã e almoça. Ela chega no almoço morrendo de fome e faz aquele pratão gigante, come até ficar estufado. Aí fica a tarde inteira sem comer, chega no jantar morrendo de fome de novo, aí come um monte de novo. Tá? Então, para quem tem esse hábito de chegar morrendo de fome na refeição seguinte, o ideal é que você diminua o volume dessas principais refeições e inclua lanchinho nos intervalos. Então, para essas pessoas, é necessário sim comer de 3 em 3 horas. Mas se você não tem fome, não chega na próxima refeição morrendo de fome, para você não é necessário, tá? Então, depende muito aí de como é a sua rotina, de como são os seus hábitos. Eu não vou comer ovo todo dia porque ovo aumenta colesterol. Quem nunca ouviu isso, né? Até pouco tempo o ovo estava na lista dos vilões, era uma lista dos excluídos para quem tem problema com colesterol, quem tem uma tendência até aumento de colesterol. Mas o que acontece? Hoje a gente sabe que a gema do ovo, a parte amarelinha lá, ela é sim fonte de colesterol. Às vezes, dependendo do tamanho dessa gema, tem a quantidade de colesterol que você precisa consumir num dia inteiro, tá? Só que a gente sabe também que você não absorve todo esse colesterol. E se o seu organismo ele está consumindo, se você está consumindo colesterol pela alimentação, seu organismo tende a produzir menos colesterol, tá? Então, indiretamente, ele até ajuda a melhorar o seu colesterol. O que realmente aumenta o colesterol ruim? Você associar o seu consumo de carboidrato simples com gordura saturada. Então, não é o ovo que vai aumentar o seu colesterol. Pode ser consumido com frequência, lógico. Dependendo de como está a sua saúde, como estão os seus exames, você vai ter um limite de consumo de gemas ao longo do dia. Mas não é um alimento que deve ser excluído por quem tem alteração de colesterol, tá certo? E por fim, beterraba é fonte de ferro. Estou com anemia, vou tomar suco de beterraba, comer beterraba, usar beterraba o dia inteiro. Não! Tá? Beterraba tem ferro sim, mas ela não é a principal fonte de ferro que a gente tem da alimentação. A principal fonte de ferro que a gente tem nos alimentos são as carnes vermelhas, tá? Então a principal fonte é a carne vermelha e não é necessário que seja o fígado. Qualquer corte de carne vermelha já é fonte de ferro. E na parte dos vegetais, as leguminosas, os feijões são a maior fonte de ferro que a gente tem. A diferença é que essa fonte de ferro dos vegetais é de uma forma que a gente não absorve tão fácil. Então a gente precisa associar com uma vitamina C para poder melhorar essa absorção. Então, por exemplo, se você não come carne vermelha por algum motivo, por ser vegetariano ou por algum problema de digestão, de gosto, você pode consumir os vegetais, você deve consumir os vegetais verdes escuros, você deve consumir os feijões, e aí você pode, por exemplo, logo depois do almoço,
comer acerola, tomar um suquinho de limão, você pode espremer limão na salada, você pode comer uma laranja, tomar um suco de laranja, porque a vitamina C ela vai melhorar a absorção desse ferro vegetal, tá bom? Mas a beterraba não é a principal fonte de ferro que a gente tem na alimentação. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida aqui pra mim, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e comenta aqui embaixo se você gostou do conteúdo. Se você tem mais alguma dúvida, se tem mais algum mito ou mais alguma verdade que você quer que eu comente aqui pra gravar um próximo vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês!